Clube do Livro, na TV Unicinos, também na Unicinos FM. Estamos aqui conversando sobre um conto de Natal do Charles Dickens, mas antes de começarmos a sinopse do livro, vamos falar então com o professor aqui da Unicinos. Isso mesmo, o professor Cláudio Zanini, professor do curso de letras aqui da Unicinos, agora contextualiza a obra. Confira. Um conto de Natal se tornou, então, referência dentro do que a gente tem no nosso imaginário cultural com relação ao Natal. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, o Scrooge, que é o personagem principal, ele, por ser muito avarento, por ser muito pão duro e pouco generoso, ele vai ter o nome dele apropriado pelo Walt Disney na criação do Tio Patinhas, cujo nome original em inglês é Scrooge. Outras evidências que corroboram o fato de que essa história realmente é uma referência cultural muito forte que a gente tem em termos de Natal são as inúmeras adaptações no cinema, inúmeras adaptações até mesmo para animação. Eu fazendo uma pesquisa para cá, descobri que até a Barbie tem uma animação do conto de Natal. E eu acho que isso diz muito para nós de como nós, leitores e espectadores, recebemos a história desse cidadão Scrooge, que é pouco generoso e pouco afeito ao Natal, e todas as situações pelas quais ele passa que vão fazer ele repensar uma série de coisas na vida dele. Eu acho que para muitas pessoas essa época do fim do ano, das festas, é uma época de pensar e repensar coisas, e para o Scrooge isso definitivamente acontece. Vamos então agora para a sinopse do livro, um conto de Natal do Charles Dickens. Camila, aqui, qual é a história então desse canto de Natal? Na verdade, se fôssemos traduzir, né? Seria um canto, né? Mas esse canto de Natal então do Charles Dickens. Bom, conta a história do Scrooge, que é dono de um negócio em Londres, que não é bem dito qual é o tipo de negócio, né? Mas ele parece trabalhar, digamos assim, na parte financeira de Londres. Então, a gente até estava ali na redação, né? O que será que é? Será que ele emprestava dinheiro? Emprestava dinheiro, alguma coisa que mexia, assim, com essa coisa mais financeira. Bom, o Scrooge tinha um sócio chamado Marley, que já está morto, tá, né? Aqui no conto, falando do conto, já estava morto há algum tempo. Aliás, foi o Scrooge quem se encarregou de todos os trâmites funerários do Marley. E o Marley parecia ser o único amigo dessa fase adulta do Scrooge, que a gente vai saber que é da fase adulta principalmente. Um só amigo do outro, né? Porque o Scrooge foi o único que chorou a morte do amigo, né? Que Isso sentiu aí. realmente porque falta ninguém disso. foi, né? Na morte do Marley, ninguém foi lá no funeral. Que já é uma coisa bastante estranha, triste. E aí, então, o Scrooge é aquele empresário, digamos assim. Ele passa a sua vida solitária. Ele é descrito no livro e eu acho que a descrição é maravilhosa. Eu acho, assim, muito gostosa a descrição do Scrooge. Então, ele é descrito como um homem frio, né? Como um homem que até desperta medo. As pessoas na rua cortam caminho para não cruzar com ele, né? Nunca ninguém dizia, como vai, meu bom amigo? Não era o tipo de coisa que ele ouviria na rua, com certeza. Até porque senão ia resmungar, né? Ia resmungar e achar ruim. Assim Então, como ele também bom. não fazia, né? Isso, ele até achava bom, melhor mesmo que ninguém me olhe, que ninguém me dê bom dia, que ninguém fale fale comigo. Sim. Então, um homem extremamente frio, insensível, sovina, com as feições ali embrutecidas pelo tempo, né? Então, esse era o Scrooge. E o conto se passa na época de Natal em Londres. E Londres é descrita, né, bem assim, né, aquele momento assim, aquela época do ano bem gélido, cinzento e tal. E o Scrooge odeia essa festividade. Ele acha que não faz o menor sentido, ele odeia tudo que representa o Natal. É um motivo para dar folga para os funcionários sem pagar, né? Exatamente. Ele não vê o Natal como uma época de confraternização entre as pessoas, entre os amigos, entre a família, né? Como um momento de amor, de encontro com as pessoas. Nada disso. Ele vê a data como uma data sem importância, uma bobagem. Inclusive textualmente. Uma época, ele disse isso para o sobrinho dele, né? Uma época de não ter dinheiro para pagar sequer suas contas. A época de se dar conta de que está um ano mais velho e nenhuma hora mais rico. Porque o Scrooge, ele ignora os seus familiares. Tanto que o sobrinho dele vai até a empresa convidá-lo para que passe o Natal com a família dele, com ele, e ele rechaça totalmente isso.
enfim. E todo ano ele tenta fazer isso, né? Ele chega lá de uma forma jovial. Sim, Feliz Natal, tio, Deus o abençoe. Ele chegava todo feliz, contente, e o Scrooge já recebia mal, né? Não sei pra que tanta felicidade, né? Ou sem dinheiro, tá festejando o quê, comemorando o quê? Não tem motivos. Mas ele não se deixava bater, né? Ele continuava com aquele bom humor, saía do... Sobrinho. Sobrinho. Saía com aquele bom humor do escritório do tio, porque ele tinha a esperança de que um dia ele ia conseguir dar uma mudada no tio. E o sobrinho até dizia que achava a época mesmo que era legal porque despertava esse sentimento mesmo de caridade, de solidariedade, que achava bonito. Então ele continuava dizendo a ideia dele, né? Por mais que o tio recebesse mal desse jeito. E o Scrooge não só com os familiares, nesse caso mais especificamente o sobrinho, enfim, mas ele meio que explora também os seus empregados. Um dos empregados dele, que é o Bob, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aí, que ele aparece na obra depois também. Ele não quer liberar o Bob para que passe o Natal, o dia seguinte do Natal em casa. Quer que ele esteja lá de manhã cedo, entendeu? Para trabalhar. E ele também, uma outra coisa interessante, nesse dia, né, na véspera de Natal, alguns homens chegam na empresa dele querendo uma doação, pedindo uma doação. E ele, tipo, nossa, corta os caras totalmente, assim, né? Não temos prisões para trabalhos forçados, não temos outros tipos de forma de ajudar essas pessoas. Isso. Ajudar entre aspas, né? Porque a última coisa que ele quer é ajudar alguém, na verdade. Claro, ele achava que nada era problema dele, né? Sim. E então o Scrooge, ele não sabe o que é compaixão. Até que acontece uma aparição, um visitante fantasma aparece na vida do Scrooge. E vai fazer, então, ele repensar o seu comportamento e vai despertar alguns sentimentos que estavam adormecidos no velho Scrooge. E quem é esse fantasma visitante? Quem? É o Marley, o sócio dele. E que vem avisá-lo, então, que vão aparecer 3 espíritos para ele. E esses espíritos, então, vão começar a despertar esses sentimentos no velho Scrooge. Porque, como eu falei, o Marley... ele virou um fantasma, mas ele viu como é depois, enfim, morreu. E ele viu tudo que ele perdeu, digamos assim. E ele meio que serve como uma mola e condutora para, então, o Scrooge ver tudo isso, ver o seu passado, ver o seu presente e o seu futuro. E aí avaliar, bom, é realmente isso que eu quero da minha vida, Uma parte legal disso, quando ele aparece, o Scrooge nota que ele tem correntes por volta dele. Eu achei isso bem interessante, assim, porque como se ele tivesse que carregar esse peso, né? Foi justamente assim que eu coloquei pra mim, como se fosse o peso das más atitudes dele durante a vida, né? Porque essa corrente tinham, então, cofres, cadeados, enfim, várias coisas. E era algo pesado que se arrastava. Enfim, que parecia dificultar em tudo, né? Então é como se a gente também, na nossa vida, às vezes... pegássemos algumas correntes assim, nos amarrássemos e tivéssemos esse peso para carregar, né? Então achei bem legal a forma como essa ele colocou. Analogia, né? E aí, então, o livro é dividido assim. Então, nessa primeira parte, apresenta o Scrooge e o aparecimento do fantasma do Marley, o seu sócio. Na segunda parte, aparece o primeiro dos 3 espíritos, que é o fantasma dos natais passados. E esse espírito vai levar, então... o Scrooge para dar um passeio no seu passado. E o que eu acho bem interessante é que não é só com coisas que aconteceram com ele, mas são coisas que foram forjando a personalidade dele, entende? Então, o tempo que ele passou numa espécie de colégio interno e como isso machucou ele. Porque ele, pelo visto, ficava bem sozinho, né? Ele se via sozinho. Não digo indiferença, mas assim... uma espécie de abandono até dos pais, uma vida pregressa dele, quando ele era bem feliz, né, trabalhando, enfim, não lembro qual era o estabelecimento. Né, de um senhor que, pelo visto, era alguém bem bondoso. Bem bondoso. Ou então, o próprio passado dele com uma jovem. Com quem ele não ficou por uma questão de dinheiro, porque, enfim, ela era pobre. Isso que é legal que o Charles Dickens faz. Ele pega essas informações e realmente nos mostra o que fez com que o Scrooge ficasse daquele jeito. Isso. Ele coloca várias pitadas, então, né, disso. A falta de dinheiro é uma, né? Mas até o fato de ele ter um chefe que era bondoso, como ele vira um chefe
ruim. Tão ruim, né? Tu fica Meu sem Deus. entender, às vezes, algumas Sim. atitudes dele, né? E aí, então, vou falar mais rapidamente, porque eu sei que o nosso bloco tá estourando, né, Rodrigo? Na terceira, e depois vem o espírito do Natal presente, então, né, que é o que tá acontecendo no momento, né? E aí, o que eu estou perdendo no momento, que eu poderia estar aproveitando aqui, o jantar dos meus familiares, do meu sobrinho, Os que jogos que convidou, eles faziam. os jogos, e Achei como muito ele legal aquela ficou, parte também. e como ele ficou entusiasmado vendo isso de fora, né, pessoal? Porque isso é assim, é como se ele estivesse vendo tudo isso de fora, Isso. ok? Junto com os fantasmas. Ninguém poderia vê-lo, nem escutá-lo. Isso. Então ele, poxa, olha o que ele perdeu, aquela diversão, aquele momento de confraternização, os jogos, a alegria, enfim, ou a janta do seu próprio empregado, né? Ele pôde ver, assim, como era uma janta modesta, com dificuldades, mas que tinha uma família junto. Então, a família era mais importante, entendeu? Eles podiam ter, assim, uma janta modesta, roupas modestas, mas eles tinham a eles, né? O Bob, sua família, com seus filhos, sua esposa e essa alegria das crianças. E depois, o terceiro dos fantasmas, que é o espírito dos natais futuros, e aí fazendo uma projeção Tenebrosa. Bem tenebrosa, né? De coisas horríveis, do tipo uma pessoa que morre e tem os seus bens roubados por pessoas que trabalharam para ele, uma pessoa que morre e aí você vê pessoas que ele conhece de vista falando mal dessa pessoa, Que né? bom que Ou vendo morreu. uma família achando bom que ele tinha morrido, feliz com que ele tinha morrido. Feliz que ele tinha morrido. Quer dizer, até esse momento ele não sabia que este homem Era ele. Né? Ele só ficava atordoado com aquilo e pedia pro espírito, bom, me mostre alguém que goste desse homem que morreu. Até descobrir que esse homem era ele. E aí, claro, tem um desfecho que a gente vai falar mais adiante, que é como é que ele, então, digamos assim, se regenera. Mas depois, no próximo bloco, então, a gente fala mais sobre Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Fique conosco, está no Clube do Livro, no próximo bloco.